Senhor, eu clamo, não me deixes cair em tentação. O mistério da visão do templo. Todo mundo é filho de Deus. Olá, seja bem-vindo ao estudo das Escrituras. Veio pelo título? Bora lá então! Destruindo as obras do diabo. Para começar, vamos descobrir: existe o diabo? Primeira carta do apóstolo João vai nos explicar. Sim, é verdade este bilhete. Existe o diabo, quer você acredite ou não. Leia este capítulo inteiro da primeira carta do apóstolo João e ele fala aberta e claramente, não somente ele, mas em toda a Bíblia, fala que existe sim o diabo, Satanás, o capiroto, como você queira chamar, a coisa ruim, ele existe. Mas o cristão deve ter medo do diabo? Nunca, jamais. Mas o cristão também deve ignorar que ele tem sim poderes? Nunca, jamais. O que nós precisamos entender é que todo o poder pertence a Deus e que o diabo é criação de Deus. Ou seja, significa que ele está sob o domínio de Deus. E quem venceu o diabo? Jesus Cristo, na cruz. Ele venceu a morte, venceu o seu grande inimigo, o diabo, Satanás, o capiroto. Então sim, existe o diabo, o capiroto, o coisa ruim, existe. Inclusive, ele está em cima de alguns púlpitos, pregando. Sim, o diabo se disfarça de anjo de luz. Não esqueça que ele era um anjo quando foi lançado do céu. Mas este não é o objetivo aqui, não vamos gastar tempo com isso agora, porque o grande objetivo é saber o título, Destruindo as Obras do Diabo. Então, bora para o texto bíblico. Quem vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Entendeu, irmão? Quem foi que destruiu as obras do diabo? O Filho de Deus. Eu e você não temos poder para destruir nada que o diabo faz. Nós não temos poder algum. Todo poder pertence ao Senhor Jesus. E ele se manifestou lá na cruz para destruir as obras do diabo. No entanto, nós, seres humanos, pecamos todos os dias. Mas é culpa do diabo? É outra coisa que nós erramos. Tudo nós atribuímos ao diabo. É sempre culpa dele. Mas o que a Bíblia nos mostra na carta do apóstolo Tiago, que já estudamos, é que nós fornecemos ao diabo o material para pecarmos. Ele nos tenta de acordo com aquilo que está em nosso coração. A concupiscência da carne, o desejo da carne, dá ao inimigo o material para ele tentar você. E se você der lugar à tentação, você cede e peca. E então respondemos à pergunta: todo mundo é filho de Deus? Não, senhor. O versículo seguinte a este que acabamos de ler diz assim: aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, pois a semente de Deus permanece nele e ele não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. Pois é, nem todo mundo é filho de Deus. O texto diz que aquele que vive habitualmente ou na prática do pecado não é filho de Deus. Porque aquele que tem a semente de Deus, que é nascido de Deus, e como somos nascidos de Deus? Quando cremos em Jesus, quando confessamos que Ele é o nosso Salvador, Ele nos limpa, nos purifica de todo pecado, nos justifica, a semente do Senhor está em nós, o Espírito Santo passa a habitar em nós, e então nós não vivemos na prática do pecado. Pecamos todos os dias, mas não vivemos na prática do pecado. E qual é a diferença? Vou te dar um exemplo bem simples. Você é casado ou casada e mantém uma amante ou um amante deliberadamente. Você sabe que a Bíblia condena isso. Adultério está dentro das leis mosaicas e continua valendo. Adultério é pecado e está na Bíblia. Você sabe disso, mas mantém uma amante. Vive na prática do pecado. Isso é a prática do pecado. Amanhã você conta uma mentira, se arrepende, pede perdão e deixa para trás.
Algum tempo depois, de repente, você torna a contar uma mentira, você se arrepende, verdadeiramente se arrepende, confessa o seu pecado e abandona esta prática. Então, a prática do pecado é quando você escolhe pecar deliberadamente e vive se lameando no pecado, achando que está tudo bem porque Deus te aceita como você é. Isso é a prática do pecado e quem faz isso não é filho de Deus. É o que o texto bíblico diz. E no texto de hoje, João também fala sobre amar ao seu próximo, que deve-se amar ao próximo, isso é uma lei. João compara aquele que não ama o seu irmão a um homicida. Ele diz que aquele que odeia o seu irmão é como um homicida e nele não tem como haver a vida eterna. Inclusive, precisa ser um amor com ação. Ele fala, por exemplo, se aquele que diz que ama o seu irmão ver o irmão passando uma necessidade, você tem recursos, tem bens deste mundo e não ajuda este irmão que está passando por necessidade, não há amor em você. É um amor de lábios, não há verdade neste amor. Logo, você é um homicida. É comparado a um homicida e em você não há vida eterna. João diz ainda que se guardarmos os mandamentos do Senhor no coração, e quando ele diz se guardarmos, significa se praticarmos, entendermos e colocarmos em prática os mandamentos do Senhor, pediremos a Ele tudo o que queremos e nos será dado. Tudo o que queremos? Sim, porque se você guarda os mandamentos do Senhor no seu coração, você vai pedir naturalmente coisas que estão dentro da vontade de Deus, porque você conhece os mandamentos do Senhor. O seu coração não vai ser soberbo, arrogante, você não vai pedir para o seu próprio interesse, que é o que o apóstolo Tiago diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, pedis para o seu próprio interesse. E para concluir o estudo da carta de João, veja este versículo sobre a filiação. Os filhos de Deus e os filhos do diabo manifestam-se assim: quem não pratica a justiça não é de Deus, nem quem não ama seu irmão. Veja que o amor ao próximo é importantíssimo para Deus. Então, se você acha que é filho de Deus, mas prefere os pets do que o seu próximo, acho que você precisa repensar a sua filiação. E por falar em pecado e tentação, vamos ao texto do Salmos 141. O título deste salmo é Vitória sobre a Tentação, um salmo de Davi maravilhoso, onde Davi mostra o seu amor a Deus, porque ele está simplesmente desesperado, clamando ao Senhor para não deixá-lo cair em tentação. Visivelmente, o cenário aqui é Davi sendo colocado à prova, sendo tentado. E Davi, que ama o Senhor, está clamando: Senhor, não me deixes cair em tentação. Davi começa o salmo dizendo: Senhor, clamo a ti, acode-me depressa. Olha o desespero de Davi. Ouve a minha voz quando eu clamo a ti. Davi deseja e pede ao Senhor que a oração dele suba como um incenso e que o levantar das mãos dele seja como um sacrifício. O que isso quer dizer? O desejo de Davi para não cair em tentação é tamanho que ele pede que aquela oração que ele está fazendo tenha para Deus o mesmo valor que um incenso que sobe agradável e cheira suave às narinas do Senhor, e o mesmo valor ao levantar as suas mãos em clamor de um sacrifício oferecido a Deus. No caso aqui, Davi nem chegou a ceder o pecado, mas o pavor dele, o medo dele de pecar contra Deus, era tamanho que ele estava implorando que o Senhor ouvisse a sua oração depressa, ou seja, o pecado estava à porta. E não somente ouvisse depressa, mas que desse àquela oração o mesmo valor que tem um sacrifício de louvor e adoração, um sacrifício de purificação dos pecados. Davi também pede ao Senhor que proteja a boca dele. Senhor, fecha minha boca, põe um guarda à porta dos meus lábios. E olha este pedido: não permitas que meu coração se incline para o mal, nem que se ocupe de coisas más com aqueles que praticam o mal, nem que eu coma dos seus banquetes. Não à toa Davi era o homem segundo o coração de Deus.
Veja o desejo de Davi. Ele não quer que o coração dele se ocupe com coisas más. Ele não quer sequer que o coração dele se incline para o mal. Davi está desesperadamente desejando manter-se totalmente longe e afastado do mal. E como rei, ele está pedindo: não me deixe comer dos banquetes dos homens maus. E mais interessante ainda, o que valida ainda mais o desejo verdadeiro de Davi de não pecar contra Deus, é o pedido que ele faz a seguir. Fira-me o justo, e isso será sinal de amor. Repreenda-me, e isso será como óleo sobre a minha cabeça. Davi entendeu o conceito de que Deus corrige o filho que ama. Davi também entendeu que na sabedoria há conselhos. Tem sabedoria e humildade no pedir conselhos, no aceitar a correção. Aquele que não aceita a correção é tolo. Davi está mostrando aqui sua sabedoria, pedindo por correção, pedindo que o justo o corrija, o ensine. Livro do profeta Ezequiel. O texto de hoje é um mistério muito grande. Uma visão que Ezequiel teve sobre o templo. No que nós vamos nos atentar? Na mensagem por trás disso. Mas aqui no caso, Deus levou Ezequiel para uma visão panorâmica. Uma visão de cima, onde ele vê o templo totalmente restaurado. E há dois entendimentos dos teólogos acerca desta visão. Alguns entendem que o que Deus está mostrando para Ezequiel é como será, como ficará toda a cidade, o templo restaurado, porque Deus mostra o panorama do templo, da cidade, de tudo como ficará. E ele manda que Ezequiel, após ver tudo aquilo, conte para o povo de Israel. Então, o outro entendimento que se tem é apontando para o Cristo. É sobre o templo, a habitação do Senhor, que somos nós. É após o sacrifício de Cristo, onde Deus não habitará em templos feitos por mãos de homem. De qualquer forma, seja qual das duas interpretações for válida, o que Deus fez com Ezequiel foi mostrar o que ele faria com o seu povo, o que ele faria pós o exílio. Deus está mostrando para Ezequiel que tudo seria diferente, que haveria uma grande mudança, uma grande restauração. É nisso que a gente precisa se focar. A restauração do templo do Senhor. O templo que tinha tanto valor, que foi erguido com tantas riquezas e que foi tudo abaixo por conta do pecado. Deus levou Ezequiel para ver toda a restauração que seria feita. Então, quer seja o templo físico, quer seja o templo nós, pós-vinda de Jesus Cristo, o que Deus está mostrando para Ezequiel é sobre a restauração do templo do Senhor e para o seu povo. Eu te espero aqui amanhã, se Deus disser que sim. Até lá!